close and my tears keep on freezing. I'm melting the cold in the halls. Feel like I'm drowning, there's no one around. Now I'm just climbing the walls. Perhaps if I play the seductress, a passionate woman of doubt, it'd be there in a minute, the heat of the minute. She'd wear nothing more than a smile. Without him, I really don't mind. A little bit lonely. We'll make up in time. As long as it... Quanta depravação! Não, não. Que situação lastimável. É o fundo do poço e da perdição mesmo. Ha. Provavelmente, talvez, vocês estejam pensando nisso. E por mais que me doa, eu não posso reclamar. Eu pensei que para a sociedade eu não passo da garota de programa, da prostituta, da mulher de vida fácil, que aliás, de fácil não tem nada. Mas sabe, eu não sou apenas isso. Desculpem esse desabafo. Eu confesso que na realidade eu estou aqui para contar-lhes a minha história. E, infelizmente, através de lembranças não tão belas assim. Provavelmente, vocês estejam se perguntando como alguém chega a este ponto? Mas a verdade é que este ponto não é a história inteira. E este ponto nunca poderia contá-la realmente. A prostituição para alguns, sim, ela pode sim ser uma opção. Mas para mim, para muitos outros e para muitas outras como eu, a prostituição, ela foi uma imposição da vida, não uma opção. Por volta dos meus 9, 10 anos de idade, a minha mãe faleceu, me deixando junto com os meus irmãos e com o nosso pai. Um alcoólatra que decidiu ganhar alguns trocados e algumas doses de pinga em troca dos corpos dos próprios filhos. Pois é, eu sei que parece loucura, mas de onde eu venho, isso acontece com muita naturalidade, não se espantem. Nós não tínhamos com quem contar. E aquele que deveria nos proteger, simplesmente nos vendeu. Eu alimentei uma raiva do meu pai. Nós trazíamos o pão daquela casa e nós não merecíamos apanhar tanto daquele jeito. Com os meus 17 anos, eu conheci um rapaz. Me apaixonei por ele. E ele me prometeu uma nova vida, bem diferente daquela que eu estava acostumada. Contanto que eu viesse com ele para São Paulo. Eu tinha a perder. Eu já não tinha nada mesmo. Acontece que mais uma vez eu fui abandonada. E as coisas dessa cidade grande não são tão fáceis assim como elas podem aparentar. Elas são bem diferentes. Eu procurei emprego. Sim, eu procurei emprego. Eu bati em outras portas. Mas a maioria não se abriu. E as que se abriram, logo se fecharam. Afinal, o que eu tinha para oferecer? Prostituta desde criança. Cresci sem saber o que era certo ou errado direito. Rasgando meu corpo, vendendo meu corpo, da forma que queriam, da forma que era melhor.
E aí, eu voltei para essa vida. Fui para uma casa clandestina e ali eu me estabeleci. Eu retornei para aquilo que eu mais repudiava. Tchau, depois a gente conversa. Não acredito. Chorando pelos cantos de novo. Olha, antes que você venha me dar o sermão de sempre, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Bem pessoal, aliás. Será que nunca você pensou em mudar de vida? Pensar em mudar, eu já pensei sim. Mas a vida sempre quebrou minhas pernas, sempre roubou a minha esperança. Eu fiquei sozinha, novinha. Cuidei dos meus irmãos, que hoje têm vergonha de mim pela minha profissão, que foi o que sustentou eles, que encheu a barriga deles. Mas era a única coisa que eu tinha, era a prostituição. Era a única coisa que me dava o alimento. Hoje, eu vejo tudo que eu passei. Já passei de tudo por aqui. De tudo. Já fui espancada por clientes. Já me apaixonei por um deles. Que como todo príncipe, ele vira sapo, né? Isso que eu te falo. Não entra nessa. Para de ficar choramingando pelos cantos. Não tem mais. Não tem mais. Para. Você tem que trabalhar. Vai trabalhar e para de ficar choramingando aí pelos cantos. Em outro lugar você não vai conseguir nada mesmo. Não vai conseguir. A não ser a fama da garota de programa. Então, ó, eu aprendi uma coisa. Solução é o dinheiro. Mas Dinheiro é solução. Mas não. Solução é o dinheiro. Para de se iludir. É solução que é o dinheiro. Me iludir? O dinheiro é a solução agora? O dinheiro encheu meu bolso. Foram alguns trocados para que eu pudesse trocar por alimento, mas sinceramente, o dinheiro é a solução. Eu não consigo entender. Não é possível que não haja nada. Não é possível que não haja um caminho. Um caminho? Não é possível que não exista uma outra solução. Não é possível que não exista uma palavra. Sabe? Eu era tão única. Eu era. E eu sinto isso profundamente em minha pele hoje em dia. Eu conto com a maquiagem pra esconder tudo. Eu choro até dormir. Por quê? Porque eu não consigo atenção. Eu pensei que eu podia ser forte. Mas isso está me matando. Alguém pode ouvir o meu choro? Alguém pode ouvir o meu choro? Eu quero fazer você olhar pra mim. Olhe pra dentro do meu coração. Se surpreenda. Eu só quero ser linda. Eu só quero ser preenchida. Eu quero ser preenchida com amor. Eu quero ser linda por dentro e não por fora. Às vezes eu queria ser outra pessoa, diferente de mim mesma. Porque eu luto contra o espelho pra deixá-lo feliz. Tentando encontrar a solução, encontrar uma saída, um novo caminho. Você pode me
ajudar? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar a voltar pra glória? Alguém? Alguém? Pode ficar se tiver que ficar. Pode ir se tiver que partir. Estou sem medo de reestruturar minha vida a partir do partir. Tudo está se repetindo, nada é novo por aqui. Milímetro de segundo é a minha existência no mundo. Tudo está a se repetir. Tudo está a se repetir. Nada é novo para ti. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mais uma vez, o que me sobrou foi a solidão. A vida levou a minha mãe. A vida levou os meus sonhos, a minha infância. A vida levou a minha dignidade, a minha esperança. A vida veio como um ladrão. A vida me roubou. A vida me despiu. A vida me espancou. Deixou feridas, deixou cicatrizes, me largou no chão, meio morta. Não! Sem forças ou vontade pra continuar, mas mesmo assim eu desejei algo diferente. Mesmo assim eu procurei pela saída de emergência. Eu sou o seu próximo. Eu sou o próximo. Eu sou o próximo que muitos não querem encontrar. Mas afinal, quem é o seu próximo? Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Aconteceu que um sacerdote estava passando por ali. Quando viu, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou. Também foi embora pelo outro lado da estrada. Será que como o sacerdote e o levita, nós também não temos mudado o percurso? Será que não temos passado pelos caminhos da vida sem cumprir o roteiro? Assim somos nós. Amontoe suas boas obras, cante, ore, medite. Mas tudo isso, é claro, é como borrifar perfume em um cadáver. Quando
suficiente? Pegue sua lista de boas ações e compare com a perfeição. Boa sorte. Mas por favor, não me entenda mal. Nós não podemos nos consertar sozinhos. Devolva a Deus o seu fôlego. Do mesmo fôlego que Ele soprou em nós, Ele abriu mão para nos redimir. E qualquer um, e todos, sim, todos, que colocarem a sua confiança nele, terão acesso total para voltar à unidade perfeita. Ele é o seu caminho. Ele é a sua palavra. Ele é a sua única solução. E por crer nele, somente nele, você está recebendo vida. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou aos pés dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Até quando a igreja será vista como um museu para santos, ao invés de um hospital para necessitados? Até quando os templos e os dogmas serão mais importantes e valerão mais que a vida e o direito de um outro ser humano? Até quando enfeitaremos o nosso exterior, vestiremos as máscaras de pureza e fingiremos ser o que não somos realmente? Até quando limitaremos o Criador, que por si só já é ilimitado? Até quando nos envaideceremos, se afinal somos tão pequenos, tão falhos? O fato de chamar o outro de cego não significa que nós enxerguemos. E quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Quem é o próximo? Eu sou o seu próximo. Eu era prostituta, mas eu poderia ser o pai desempregado. Eu poderia ser a mãe divorciada. Eu poderia ser o filho drogado. Eu poderia ser o enfermo. Eu poderia ser o morador de rua. Eu poderia ser o ateu. Eu poderia ser o religioso hipócrita, eu poderia ser o pagão, o budista, a mãe de santo, o heterossexual ou o homossexual, não interessa, independente de diferenças, independente de cultura, de crenças, de cor e altura, todos são o seu próximo. Jesus foi chamado de bêbado e glutão por pessoas religiosas. Não havia nele beleza, não havia nele formosura alguma. E se ele se aproximasse? Se ele se aproximasse e estivesse aqui? Se ele se aproximasse e estivesse aqui hoje, a sua igreja o deixaria entrar?